E aí, pessoal, vim mostrar aqui a minha segunda partida no torneio por equipes que eu estou participando online. E dessa vez eu joguei de pretas contra meu adversário. Meu adversário aqui tem um nickname de Digentmetric. E ele costuma jogar o sistema London. Antes de enfrentá-lo, eu tentei pesquisar como é que ele costuma jogar. Tentei ir lá na site dele do Lichess e tentei verificar como é que ele costuma jogar. Então, todas as vezes que ele joga de branca, ele costuma jogar o sistema London. Então, eu procurei me preparar, me especializar para essa partida especificamente. Então, como é que funciona o sistema London? Então, as brancas jogam um D4, e vou fazer lances quaisquer de pretas só para mostrar como seria. Então, supondo que eu mexer aqui o meu cavalo aqui, ó, ele vai desenvolver o bispo aqui na casa em F4 e fazer lances quaisquer aqui. Ó. Ele vai desenvolver o cavalo aqui para casa F3, fazer esse lance bem aqui em E3 e vai fazendo os lances de desenvolvimento, ó, mirando aqui tanto nessa diagonal quanto mirando aqui os possíveis ataques da ala do rei, né? Cavalo dele virar para cá também, né? Então esse é o sistema Londo. Praticamente, independente do que as pretas façam de lances, as brancas vão fazer praticamente esses lances aqui que já estão estabelecidos. Então, vou mostrar aqui como é que foi a minha partida agora. Então, ele começou com D4 e eu já preparado contra o sistema Londo faço o lance bem aqui, cavalo F6. Ele desenvolve aqui o cavalo na casa F3 e prosseguindo, ó, eu vou tomar aqui lutar pelo centro também com D5. Ele faz o lance típico do sistema London, ó, já desenvolveu o cavalo para a casa que é típica do sistema London e desenvolveu o bispo também para a casa que é típica do sistema London. Então, prosseguindo bem aqui, ó, pelos meus estudos, eu percebi que essa aqui é uma boa forma de lutar contra o sistema London, já lançando aqui o peão na casa C5. E ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai tomar o meu peão, ou ele vai manter aqui essa tensão. E qual é a proposta minha? Após ele fazer os lances dele, vou chegar em algum momento que eu vou lançar aqui a minha dama para cá, para essa casa em B6, e vou estar atacando tanto esse peão bem aqui, quanto esse peão bem aqui. Então a minha ideia é já estar fazendo um lance de ataque. Então, ele desenvolve o peão dele na casa E3, já abrindo a diagonal para o bispo. Ó, perceba que ele tem esse bispo aqui já atacando essa diagonal. E ele precisa desenvolver também esse bispo futuramente para fazer o roque. Né? O roque é aquele lance que você pode fazer quando não tem mais peças entre o rei e a torre. Então, eu venho aqui para o meu ataque. Então, estou atacando aqui nesse momento, né? Esse peão e esse bem aqui. E ele desenvolve bem aqui, ó, o cavalo dele. Eu senti que poderia ser uma armadilha esse lance aí. Então eu fiquei receoso quanto ao que poderia estar acontecendo. Eu fiquei com medo de tomar esse peão aqui e ficar preso com a minha dama, não conseguir mais fugir daí. Ele poderia depois vir com a torre atacando minha peça. Então eu fiquei receoso com esse lance dele. Eu imaginei que pudesse ser uma espécie de armadilha, uma espécie de preparação, digamos assim. Ele já estava esperando que eu fosse fazer esse lance e tomar o peão para em seguida me fazer um golpe, né? E lembrando que o meu rei ainda está aqui no centro. Geralmente o rei no centro ele é um alvo fácil para você perder a partida. Então prossegui aqui, ó, continuei desenvolvendo minha peça. Desenvolvi meu bispo e aproveitei que essa diagonal que ainda está aberta, porque o meu próximo lance vai ser bem aqui, ó, com o meu peão na casa E6, para desenvolver o bispo. Então, prosseguindo, ó, ele desenvolveu aqui com o peão dele, protegendo aqui o centro, né, fortalecendo aqui o centro, e eu desenvolvo meu peão, abrindo a diagonal para o meu bispo e posteriormente eu vou tirar o meu bispo e fazer o roque também, que é importante fazer o lance de proteção do rei. Então ele vem aqui, ataca, confronta a minha torre, meio que questionando assim, ó, qual vai ser a sua decisão? Então, tipicamente nos meus estudos da London, eu percebi que toda vez que quando ele chegar com a dama dele aqui nessa direção, eu faço esse lance também questionando o que, que ele vai querer fazer. Então, normalmente, quando se faz esse lance bem aqui com o peão avançando, atacando a dama dele, ele não vai recuar. Até porque nessa casa ele nem pode, né? Seria uma perda de tempo ele agora voltar para a casa original, já que ele saiu daqui, né?
Então, normalmente, depois que se faz esse lance, avançando com o peão, a decisão dele é tomar a dama do adversário. Foi o que ele fez. Tomou minha dama. Fica essa situação meio feia aqui. No entanto, ele já abriu a diagonal para minha torre. A minha torre está atacando aqui. Temos nesse momento ó, o bispo atacando o cavalo dele e a minha torre. Temos duas peças atacando o cavalo dele e ele já trata de retirar de lá do ataque. Então, eu com esse lance, eu protejo bem aqui a casa em C7. E o lance dele foi esse, né? Na verdade, cavalo, C7 cheque, eu tomo de cavalo também, e ele toma de volta, já atacando meu peão. E nos estudos de preparação no sistema nono, quando você tem esse peão dobrado, não quer dizer uma desvantagem. Você pode ir avançando esse peão aqui, ó, até onde puder. E se ele tomar aqui com esse outro peão que eu estou destacando aqui, ó, ele perde a torre nesse momento, porque a torre não está sendo protegida. Então, é o que eu faço. Eu vou avançando com o peão, ele desenvolve com o bispo, já a fim de fazer o roque, e eu continuo avançando meu peão. Ele fez o roque, então nesse momento aqui, se acontecesse de ocorrer a troca desse peão aqui, ele não perderia a torre dele, uma vez que essa torre está sendo protegida pela outra. Então, desenvolvo meu bispo e deixo aqui esse lance de espera. Deixo na mão dele também escolher fazer essa troca. Então, ele desenvolve com o cavalo. Aqui, pelo que eu percebi, a intenção dele é agora, após o meu lance, é avançar com os peões dele para vir para o ataque na ala do rei. Então, fiz o roque e ele vem com o plano dele de atacar. Então, eu enxerguei a seguinte situação. Ó. Esse peão bem aqui está vulnerável. Então, se eu conseguir dobrar minhas duas torres bem aqui nessa coluna, eu tenho grande chance de ganhar um peão. E é o que eu vou fazer. Então, ele segue o plano dele de ataque, eu recuo com o meu bispo, e ele voltou com o bispo dele. Então, eu sigo o meu plano, que eu conversei já agora, ó, eu dobro minhas torres na coluna A, e esse peão bem aqui praticamente vai cair. Então, ele tomou, eu imaginei que ele já ia fazer esse lance bem aqui, e eu tomei aqui o peão dele, atacando já o cavalo. Então, ele protege o cavalo dele com a torre, e note que ele praticamente com esse cavalo estava sem casa. Ó. Ele não poderia vir para essa casa porque está sendo atacada por um peão. Não pode vir para essa casa porque está sendo atacada por um peão. Ó. Essa casa está ocupada pela própria peça dele. Essa casa está ocupada. A única casa que esse cavalo teria seria a casa em B1. E é um lance muito triste de se fazer, né? Você recuar com o cavalo lá para a última casa e depois ele não teria nem para onde ir. Ou ele poderia ficar voltando para cá, né? Sendo que ele perderia nesse momento. Não teria muito para onde jogar. Então ele decidiu proteger aqui, fazer esse lance passivo de torre, né? A torre protegendo o cavalo. Mas note que essa torre aqui não está atacando nada meu. Ela está simplesmente protegendo o cavalo dele. A gente chama de lance passivo. Então eu prossigo, ganhei um peão. Tomei, já estou atacando o próximo peão. Ele sai com o cavalo da direção do meu bispo e eu ganhei o segundo peão. Nesse momento eu tenho 2 peões a mais e o meu plano está dando certo até esse momento. E note que nesse momento, ó, se ele tiver com a torre bem aqui, ó, há um risco de checkmate, né? Só que eu enxerguei também que o meu bispo, caso ele tente fazer uma jogada dessa, o meu bispo ainda consegue recuar a tempo. Então, mas tem que ficar atento com esse sistema de checkmate, é importante, né? Então, ele vem com o rei, ó, que note que nesse momento a minha torre tomou o peão e já está atacando o bispo dele. E, curiosamente, o bispo dele não tem muito para onde ir, né? Ó, para essa casa está sendo ocupada pela torre, essa casa está sendo ocupada pelo cavalo, essa casa bem aqui em F3 está sendo ocupada. Ele não teria nenhuma casa para onde fugir. Então, ele vem com o rei proteger o bispo dele. Mas note, ó, que é um lance também triste, né? Porque ele continua aqui na direção da minha torre, do ataque da minha torre. Então ficou um pouco fácil para mim, né? Eu já desenvolvi aqui o meu cavalo, tendo em vista tomar o bispo dele, e ele fez esse lance visando um possível checkmate. E eu havia enxergado aqui, ó, que caso ele tente dar um checkmate, eu tenho tempo de voltar e salvar o meu rei. Então eu tomei o bispo dele, confiando que eu não teria um checkmate. Ele toma aqui o meu cavalo de volta,
E eu dei aqui, mesmo sabendo que eu não tenho checkmate, eu dei um respiro para o meu rei para ficar tranquilo e poder continuar o desenvolvimento das minhas peças. Ele tomei de volta e dei um cheque. Fujo com o meu rei e ele vai tentando avançar, ó, visando talvez atacar meu bispo. Talvez nesse momento ele já não tinha muitas ideias do que fazer, ele estava inventando lances na hora e eu fiz esse lance bem aqui. A minha intenção seria o seguinte: eu poderia atacar o bispo dele bem aqui, ó, que ele não poderia sair. Ó. A minha torre está na direção do rei dele, e então ele não pode tirar o bispo dele da direção. Então, qual foi a minha intenção? Eu iria colocar o meu bispo bem aqui na direção do cavalo dele para futuramente tomar, né? Ele teria que tirar o cavalo e tudo mais, mas já está bem triste para ele de jogar. Então, quando eu fiz esse lance, ele abandonou a partida. Então, essa aqui foi minha partida contra o Digentimetric e gostei demais dessa partida, né, do meu desempenho. É claro que eu me preparei para enfrentar ele, eu imaginei que ele ia jogar o sistema Londo e consegui sucesso, né, tanto na minha preparação quanto no enfrentamento desse adversário. Então espero que você tenha aprendido com esse vídeo e até a próxima.